Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 11, diz assim: os que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja, que aos que vencerem, jamais sofrerão a segunda morte. E essa segunda morte que o Senhor Jesus se refere, não é a morte física, não é a morte natural. Nasce a criança, nasce bebê, depois se torna um adolescente, um jovem, um homem adulto, uma mulher adulta, depois um senhor de idade, uma senhora de idade, e depois Deus recolhe essa pessoa. Não é dessa morte natural, não é da morte física que Deus se refere, porque a morte natural, física, o cristão passará por ela, o católico, o espírita, independente do credo religioso, passará pela morte natural, porque dentro de mim há um Daniel espiritual, uma alma. Esse Daniel que você está vendo fisicamente é um Daniel que já foi criança, jovem, adolescente, e hoje praticamente um senhor de idade, e daqui a pouco Deus vai me recolher. Mas o Daniel dentro de mim, a minha alma, esse outro Daniel dentro de mim, que é o Daniel eterno, a minha alma, essa jamais morrerá. Se eu permanecer na presença de Deus, mais do que na casa de Deus, se eu permanecer na presença de Deus, o Daniel interior, o Daniel eterno, viverá com o Senhor. Mas se eu não servi-lo aqui, se a minha alma não servir Ele aqui, quando eu partir este corpo que você está vendo, esse Daniel que você consegue ver, morrer sem Cristo, aí então irei para a segunda morte. Segunda morte é a morte, é a morte perpétua do inferno, aonde todas as almas irão se morrerem sem Cristo. Quantas pessoas morrem de medo de morrer? Tem pessoas que têm medo de morrer, medo da morte. Não tenha medo da primeira morte, dessa morte natural. O próprio Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Assim como Ele morreu e ressuscitou, os que morrerem com Cristo irão morrer fisicamente também como Ele morreu e ressuscitar para a honra e para a glória de Deus. Que você venha põe isso no seu coração. Não se preocupe com a morte física, porque é natural. A cada 100, 120 anos, a Terra toda, o planeta todo, Terra, ele se renova. Uma nova geração, uma vem, outra vai, isso é normal. Mas a alma, desde o primeiro homem, Adão e Eva, essa alma existe ainda. Essa alma está viva. Esse Adão, essa Eva espiritual, ela está viva. Então conserve a sua alma, conserve a sua salvação, para que você não veja a segunda morte. O Senhor Jesus diz: aqueles que estiverem em mim, derem ouvido, jamais verão a segunda morte, ou seja, jamais irão para o inferno, jamais irão para a perdição. É um lugar onde as pessoas entram no inferno e nunca mais saem, e ficam lá para sempre, sofrendo para sempre. Não sofrerão a segunda morte. É um lugar de sofrimento. Então é essa a segunda morte que nós temos que preocupar, não com a primeira. Deus abençoe vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.